elaboração de um projeto de pesquisa, de uma tese, de uma dissertação ou de um artigo acadêmico sempre suscita uma pergunta muito relevante. Por que estudar determinado tema? E aqui hoje a gente vai tentar responder por que estudar desenvolvimento infantil. Bom, a explicação começa até com a própria questão da evolução do pensamento econômico. Por muito tempo, as pesquisas e os estudos estavam relacionados e direcionados a entender o processo de geração e acumulação de riqueza. A gente tem um texto seminal do Adam Smith, A Riqueza das Nações, e tudo se centrava dessa tentativa de explicar como que os países produziam riqueza. A partir de então, a gente tem uma série de artigos e produções acadêmicas nessa direção, até que a gente se depara com a Revolução Marginalista, que centra no indivíduo todo o processo de tomada de decisão, todas as escolhas que acabam por refletir o seu próprio resultado, e a partir daí a sua geração e manutenção de renda e, no limite, a sua qualidade de vida. Só que quando a gente começa a pensar no processo de tomada de decisão, na entrada do mercado de trabalho, a gente precisa discutir um momento antes. Em que medida investir em determinado período específico do ciclo de vida do indivíduo vai fazer diferença? E, a partir daí, o campo teórico do desenvolvimento infantil ganha muita importância. A questão é o seguinte: se eu acredito que o processo de tomada de decisão é um reflexo direto das escolhas e, portanto, vai fazer parte, vai determinar, por exemplo, o salário desse indivíduo, eu preciso parar e pensar como que foram as oportunidades desse indivíduo. Será que faz diferença o ponto de partida dele, quando eu observo só o ponto de chegada? Por exemplo, para a gente tentar entender melhor um pouco da relação desenvolvimento infantil e esse ponto de partida. Suponha dois indivíduos. Eles têm a mesma idade, eles estão matriculados no ensino básico e a diferença deles é exatamente de onde eles partiram. Um sofreu negligência no início da sua vida, não frequentou boas creches, pelo contrário, frequentou creches ruins ou sequer frequentou, não teve um acesso à saúde tão adequado, participa agora de escolas com uma qualidade não tão boa, e o outro, por outro lado, participou de uma ótima creche, de uma ótima pré-escola, teve um acesso a uma boa escola com um bom ensino, com uma qualidade muito boa. Quando a gente observa esses dois pontos de partida desses indivíduos, não é difícil perceber que o ponto de chegada deles vai ser diferente. E aí, quando a gente observa, a gente vai saber que o salário desse indivíduo que sofreu negligência, muito provavelmente vai ser menor. E isso não necessariamente foi um reflexo das suas escolhas, mas sim da desigualdade de oportunidade que esse indivíduo sofreu lá no início da vida.